Bom dia, gente. Vamos dar sequência às nossas orações coordenadas? Bom, na aula passada nós vimos as coordenadas assindéticas, não foi isso? Então, uma oração coordenada assindética é aquela que é separada apenas por vírgula. Por exemplo, se eu disser assim, olha, o pincel tá falhando. Expliquei a matéria, vírgula, os alunos entenderam. Isso aqui é exemplo de coordenada assindética. Por quê? São duas orações separadas apenas por vírgula. Então, a gente chama essa aqui de coordenada inicial e a segunda nós dizemos que é uma oração coordenada assindética. Então, a oração coordenada assindética, ela é separada apenas por vírgula, só vírgula. Então, aqui, ó, expliquei a matéria, os alunos entenderam. Isso é uma coordenada assindética. Mas nós temos 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. O que é uma oração coordenada sindética? É o contrário. Ela pode ser separada por vírgula, mas ela vai ter sempre uma conjunção. Aqui eu procurei colocar para vocês as principais conjunções de cada tipo das 5, orações coordenadas. Gostaria que vocês copiassem isso aqui nos seus cadernos, para já ir memorizando, decorando, gravando isso aqui. Então, a aditiva, o próprio nome indica. A coordenada assindética aditiva, ela traz essa ideia realmente de adição, aquilo que completa. Então, se eu dissesse assim, olha, expliquei a matéria, vírgula. A vírgula nas orações sindéticas podem aparecer também, só que vai ter uma conjunção. E os alunos entenderam. Entenderam. Agora, eu já não posso dizer que eu tenho uma coordenada assindética, porque olha a conjunção E aqui. Então, a primeira vai ser oração, coordenada inicial, e esta oração aqui, ela não deixa de ser coordenada. Por quê? Porque ela está ligada, independente uma da outra. Mas agora ela é uma oração coordenada sindética aditiva. Por que aditiva? Está dando ideia de adição. Eu expliquei e os alunos entenderam. Uma coisa completando a outra. Então, a primeira conjunção que eu coloquei em cada tipo de oração coordenada sindética é a mais comum, é a mais usada, é a vedete, de cada tipo. Mas existem essas outras que podem ser sinônimas e substituí-las. Então, primeiro tipo de oração coordenada sindética é a aditiva. Ela dá essa ideia de adição. Depois, nós temos a segunda, que é a alternativa. A alternativa dá ideia realmente de alternância, uma coisa ou outra. Então, quais as principais conjunções? O ou, eu tenho ou, ora, já, quer, mas as mais comuns são realmente o ou. Então, se eu disser assim, ó, cálice, desculpa, eu estou invertendo. Fale agora. Ou cálice para sempre. Ou seja, a própria intencionalidade aqui da conjunção, ela já me traz essa ideia, ou uma coisa ou outra. Então, eu estou te dando duas alternativas, ou você fala ou você se cala. Então, a primeira é uma coordenada inicial, a segunda, por ter conjunção, ela é uma oração coordenada sindética alternativa. Alternativa.
porque ela dá essa ideia de alternância. Mas eu poderia dizer assim, olha, ou você estuda ou você trabalha. Também é uma alternativa. Ora ele chora, ora ele ri. Ou seja, coisas que se alternam. Então, as orações alternativas, elas são muito fáceis de serem identificadas. Depois eu tenho a adversativa. A adversativa, ela traz essa ideia de oposição. Por exemplo, se eu disser assim, ó, trabalho muito, mas ganho pouco. Ó, eu trabalho muito, o que se espera? Que eu ganhe muito. Então, essa oração aqui, ela está dando uma ideia oposta àquilo que eu afirmei no início. Então, isso aqui é uma adversativa. Então, trabalho muito, mas ganho pouco. Então, isso aqui é uma oração coordenada, sindética, adversativa. A adversativa vem de adversidade, de oposição. A principal conjunção, sem sombra de dúvida, é o mas, como aqui é o ou, como aqui é o e. Mas, eu poderia dizer, trabalho muito, porém ganho pouco. Trabalho muito, contudo ganho pouco. Todavia ganho pouco, entretanto ganho pouco. Então, a adversativa, ela traz essa ideia realmente de adversidade, de divergência. Bom, depois a gente tem a coordenada sindética explicativa. Aí vocês vão pensar assim, mas ela foi colocando em ordem alfabética, por que aqui não foi a conclusiva e depois a explicativa? Porque a conclusiva, ela, para você entendê-la, você tem que saber primeiro a explicativa, por causa da conjunção que se repete, certo? Pois e pois, mas você vai ver que um pois é um pois, outro pois é outro pois. A explicativa, ela realmente explica a oração anterior. Se eu disser assim, ó, corra, pois estamos atrasados. Olha, esse pois aqui, ele é sinônimo de porquê. O porquanto é uma conjunção que a gente usa pouco, né? Já é uma conjunção meio em desuso. Corra, pois estamos atrasados. Corra, porque estamos atrasados. Corra, porquanto estamos atrasados. Corra, que estamos atrasados. Ou seja, qualquer conjunção que eu usar aqui, sendo que o pois é a mais comum, né? Ela vai introduzir uma oração coordenada, sindética, explicativa. Por quê? Eu estou explicando por que tem que correr, né? Então, é explicativa. Sempre pense assim, quando for sinônimo de porquê, vai ser explicativo. E por último, a gente tem a conclusiva. A conjunção mais comum é o logo. Por exemplo, se eu disser assim, que olha, estudei muito, vírgula, logo tirarei boas notas. Ou seja, eu estou concluindo, né? Eu estudei muito, então tirarei boas notas. É uma oração coordenada, sindética, conclusiva. Coordenada, sindética, conclusiva. Mas, Nelma, se você disse que o pois aqui em cima é a principal conjunção da explicativa, como é que ele está aqui na conclusiva? O pois, ele só vai estar na conclusiva quando ele vem após o verbo da segunda oração. Vamos ver com esse mesmo exemplo? Estudei muito. Estudei muito. Aí eu começo a frase sem conjunção. Tirarei, vírgula, pois, vírgula, boas notas. Agora, esse pois aqui está numa oração coordenada sindética conclusiva. Por quê? Primeiro nós usamos o verbo, o pois entre vírgulas, a conjunção entre vírgulas, depois o resto da oração. Aqui eu estou concluindo, mas o pois aqui eu estou explicando. O pois, quando é sinônimo de porquê, é explicativa.
O pois, quando vem após o verbo da segunda oração, é conclusiva. Bom, esse assunto é muito fácil, né? Lembrando que a assindética separada apenas por vírgula e as sindéticas, que são 5, elas são separadas por vírgulas quase sempre também, mas elas vão ser sempre introduzidas por uma conjunção. Agora, todo período só pode ter uma oração coordenada sindética? Claro que não. Às vezes eu tenho um período mais longo, né? Então eu posso ter 2, 3 coordenadas sindéticas. Por exemplo, se eu disser assim, olha, eu falei e fui ouvido, mas não fui compreendido, pois meu vocabulário não foi coerente, por exemplo, né? Observe que aqui eu tenho a primeira oração, que é a coordenada sindética inicial. Olha, e fui ouvido. É uma oração coordenada sindética aditiva. Mas não fui compreendido. É uma oração coordenada sindética adversativa. Pois meu vocabulário não foi coerente, explicativa. Então aqui eu tenho um período composto por orações coordenadas assindéticas de diversas formas. Então, o tamanho e a quantidade de orações coordenadas no seu período depende da sua intenção, depende do tamanho do seu texto, do tamanho da sua mensagem. É muito importante que vocês tenham isso aqui anotadinho no caderno, né, para estudar e recorrer sempre que for necessário. As atividades que vocês farão sobre essa explicação e sobre o que já foi explicado na aula passada são estas aqui, certo? Eu vou postar também as respostas das atividades da aula passada e gostaria que vocês fossem levando bem a sério. Quem ainda não adquiriu, não buscou na escola ou mandou buscar a apostila 2, é importante que vocês façam isso imediatamente, porque aula dada, aula estudada. É importante que você esteja com o material em mãos para você exercitar aquilo que a gente está vendo aqui, certo? Bom dia para vocês, bons estudos e até amanhã.